Para que a água que corre livremente nos rios esteja sempre disponível de cada vez que abrimos a torneira, foi necessário construir-se infraestruturas para a capturar, tratar e distribuir. Começou por ser o Estado a fazer este trabalho e agora as empresas privadas entraram na gestão deste bem. É pacífico transformar um recurso num negócio? Faz sentido pagar pela água que nasce gratuitamente na natureza? Como fazê-la chegar à nossa casa de forma segura e contínua? Antes da estruturação do setor, cada município fazia a gestão deste bem. O sistema datava de 1868 e vigorou até 1993. Mas foi necessário alterar as fontes de captação, elevação e tratamento da água e melhorar os sistemas de adução, ou seja, de transporte de água em alta até armazenamento em baixa. Como cada Câmara Municipal de per si não tinha estrutura humana e financeira para tal tarefa, criou-se a Holding Águas de Portugal. Para a gestão deste serviço, agregaram-se vários sistemas municipais em 19 concessionárias detidas em 51% pela Holding Águas de Portugal e os restantes 49% pertencem aos diferentes municípios. Para melhorar as condições de armazenamento e distribuição em baixa, foi necessário, igualmente, investir em infraestruturas. As cidades, vilas e aldeias passaram a ter um serviço que garantia o fornecimento de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. Pela primeira vez, em 1994, houve a abertura a capitais privados no setor em regime de concessão na distribuição em baixa, mas passada uma década faz-se um balanço e o resultado não é animador. Tal como houve algumas contas para o TGV que não foram bem feitas, como houve alguns metros que foram feitos partindo do princípio que ia haver um certo movimento e depois que não aconteceu assim, portanto, houve algumas empresas de água que foram sobredimensionadas, claro, e que têm vindo a acumular, digamos, prejuízos e por causa disso têm vindo a ver as suas tarifas subirem para para valores que já não são razoáveis. Como, infelizmente, em alguns casos, o erro foi muito grande, estamos aqui a falar de valores que é difícil comatar, seja com consumos mínimos, seja com qualquer outro artifício. Os prejuízos atingiram tal dimensão que a solução apresentada por Assunção Cristas, a Ministra do Ambiente, é novamente uma maior centralização. A proposta é as 19 concessionárias passarem a 4, uma única a norte, outra no centro e outra no Algarve. A quarta iria da Beira Interior, englobaria Lisboa e o Norte Alentejano. As vozes dissonantes a esta iniciativa fizeram-se sentir. Recentemente houve uma Assembleia Geral das Águas Noroeste no sentido da fusão com outros sistemas de águas. Não foi nada pacífico, nem de longe nem de perto. E, portanto, não se me afigura, nessa perspectiva, um grande futuro. Estas empresas concessionárias fizeram contratos município a município e, entre alguns, houve a determinação de consumos mínimos garantidos com o objetivo de rentabilizar o negócio. Em Alta, estes consumos mínimos estão contratualizados. Em alguns casos estão contratualizados. Eu diria que em muitos casos, especialmente nas empresas mais estáveis, não são um problema. Ou seja, onde os consumos mínimos são um problema, o problema não são os consumos mínimos. Foram erros de concepção dos sistemas que levaram, porventura, a fazer sistemas grandes mais e que depois, ao confrontar esses sistemas com consumos inferiores aos previstos, há ali um problema de rentabilidade. É uma disposição contratual que nós temos questionado, porque, naturalmente, se eles não estiverem bem definidos, não tiverem sido definidos com base em bons pressupostos, podemos chegar à situação de um município estar efetivamente a consumir menos que o consumo mínimo que contratualizou. Então fica aí de fora, digamos, o princípio da eficiência. Claro. Não adianta ser mais eficiente porque vai ter que pagar na mesma. O município tem pelo menos dois problemas. Um, está a pagar água que não consome. Segundo, não tem nenhum incentivo económico para ser eficiente do ponto de vista hídrico. E verificamos que este erro plasma-se nos contratos em baixa entre as câmaras e as novas concessionárias. Quando um titular municipal, como referiu o estatal, o problema é idêntico,
entende que não faz ele o serviço diretamente, mas vai contratualizar com a terceira parte, estamos a falar de contratos muito complexos e de grande responsabilidade. E que têm que ser extremamente bem ponderados, extremamente bem feitos para assegurar uma perspectiva de longo prazo. Estamos a falar de contratos de 20 anos, 30 anos às vezes, e até mais. Têm que ser contratos extremamente bem feitos ao nível dos pressupostos em que se baseiam, ao nível da realidade existente no local, que nem sempre é tão bem conhecida como isso, estou a falar das infraestruturas existentes, e ao nível das metas que queremos atingir. Todas as novas parcerias só podem ser estabelecidas depois de estudos muito aprofundados que a lei preconiza, que claramente demonstrem a mais-valia daquela solução face à solução inicial. Quando chegam ao terreno e reparam, ao fim de 3, 4, 5 anos, o que está previsto na lei, o consumo daquela região não foi aquele que o concessionário esperava. O que é que acontece? A lei aí é clara, dizendo que esses pressupostos, por exemplo, o caso que deu dos consumos, são aceites pequenas variações, naturalmente, para cima e para baixo, mas se elas atingirem uma diferença já grande relativamente ao valor inicialmente previsto, o concessionário tem o direito de pedir um reequilíbrio da concessão ao concedente, com o argumento de que eu fiz consigo um contrato com base num pressuposto que me deu de evolução de consumos. Isso, nestes anos, tornou-se evidente que não está correto, atingiu um limiar que a lei prevê como sendo o limiar em que eu já posso pedir-lhe um reequilíbrio. E então o que é que acontece a seguir? As duas partes sentam-se e rediscutem o contrato, corrigindo o pressuposto que estava errado. Mas tal não foi possível em muitas câmaras. O caso de Barcelos é apenas mais um. A denúncia vem com a forte ideia de os munícipes serem obrigados a pagar a água que não consomem. Nós temos um contrato que obriga a que os munícipes paguem uma taxa mínima, mesmo não consumindo, portanto, que é uma taxa de cerca de 14 euros sensivelmente, e ao mesmo tempo temos um consumo mínimo que é estabelecido, que quem consumir até 5 metros cúbicos paga muito menos do que os 14 euros. O que é que está a acontecer? Um fenómeno, de facto, eu diria, do ponto de vista de um produto importante e necessário à sobrevivência humana, inconcebível, que é levar muitas das pessoas a deitarem água à rua, a regarem jardins com água pública, para evitarem pagar esse taxamento mínimo dos 14 euros e pagarem, de facto, sob o consumo real, desde que seja menor a 5 metros cúbicos. E é menor porquê? Porque a partir daqui os escalões são muito maiores e, portanto, triplica depois o pagamento da taxa. E, portanto, as pessoas deitam água à rua, lavam carros, desperdiçam esse bem, precisamente para evitarem esses 14 euros mínimos. Há 200 câmaras com menos de 20 mil habitantes, que está aquém da dimensão suficiente para ter um sistema sustentável. Portanto, há muitos sistemas que não podem, que têm que se juntar, mas que, por várias razões, ainda não se juntaram até agora. Portanto, esses sistemas não são, de facto, sustentáveis. Alguns desses tentaram o caminho da sustentabilidade por via da concessão. Obviamente que não deu resultado. O Biosfera tentou, junto da concessionária Águas de Barcelos, que tem entre os seus acionistas a empresa AGS pertencente à Somag Ambiente, uma entrevista, mas foi recusada. Igualmente sem sucesso ficaram as tentativas de entrevista com a holding do setor, Águas de Portugal. Poderemos contar com um aumento do preço da água nos próximos tempos, quando a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos contabilizar todos os sistemas de distribuição ao longo do território, vai aferir também a percentagem de perdas no sistema e que autarquias não pagam os valores corretos por este recurso. Qual será o preço justo pela água na torneira sempre que precisamos? Desperdício de água que não chega às torneiras de casa, mas mesmo assim foi tratada, canalizada e entrou na rede de distribuição. Estas perdas são consideradas as reais, na forma de vazamentos e extravasamentos, e aparentes, ou seja, erros de medição, fraudes, falhas de registro ou cadastro. Pode a eficiência garantir um valor mais baixo do preço a pagar pela água? Dois casos em que tive o gosto de participar, tanto no caso de Gaia como no caso do Porto, foi com a redução das perdas que se pagou o próprio processo. Ou seja, tanto num caso como no outro,
ao fim de meia dúzia de anos, as tarifas em termos reais foram mais baixas do que eram antes. No caso de Gaia, fez um sistema de saneamento à custa de um sistema de águas. Puseram-se praias com bandeira azul, sem aumentar as tarifas. No caso do Porto, desde 2007, quando as perdas eram 55%, neste momento são 20 e poucos por cento. Com a poupança que daí veio, e a poupança que daí veio, estamos a falar de 5 a 6 milhões de euros, 7 milhões de euros por ano, num volume de vendas de 40. Ora, isso foi o suficiente para acabar o sistema de saneamento, para fazer investimentos em toda a rede. Portanto, é perfeitamente possível, aconteceu noutros sítios também, reduzir as perdas e fazer canalizar os benefícios daí decorrentes para as tarifas. Vários estudos que têm sido feitos, quer em Portugal, quer sobretudo fora de Portugal, Reino Unido, França, Espanha, confirmam que a gestão privada não é superior à gestão pública. Confirmam ainda uma outra coisa: os melhores sistemas de água e saneamento do mundo são públicos. Localizam-se na Alemanha, na Holanda e em outros países nórdicos. Depois, como é que eles financiam esses sistemas? Financiam coletivamente, através de impostos, e diretamente através do preço cobrado aos consumidores, aos utentes. Portanto, há duas formas de financiamento. Aliás, nós defendemos que o princípio da recuperação de custos não deve ser a referência para o financiamento dos serviços de água e saneamento. Os encargos de proteger, valorizar e levar a água a todas as pessoas, às atividades produtivas, é um encargo coletivo e que reverte para o bem coletivo, para o bem-estar coletivo. E, portanto, deve ser financiado, sobretudo, coletivamente, ou seja, através, neste caso, em Portugal, do Orçamento Geral do Estado, dos impostos que todos pagamos. Eu sou daqueles que acredito que a água é um bem que se deve manter sempre sob a alçada pública, até pode-se usar uma lógica de negócio numa perspectiva de sustentabilidade do funcionamento das redes e até da sua reparação ao longo da sua vida. E possíveis investimentos novos que muitas vezes são necessários. Nós podemos ter esse modelo numa perspectiva pública, estando ao serviço ou sob a alçada ou propriedade de um público. Cedendo a privados, eu não me choca nada a cedência a privados. Agora tem que ser cedido com regras muito rigorosas, muito restritas e, acima de tudo, acautelando um princípio que é fundamental, que é o interesse público, porque nós estamos a falar, de facto, de um bem público. Normalmente, isto é feito por empresas especializadas nesta área, que têm modelos de negócio muito fechados e muito rígidos, que têm um único objetivo. Não estão preocupados com o bem-estar das populações, não estão preocupados com o regular abastecimento das populações, estão naturalmente com um modelo de negócio respeitável, porque são entidades privadas e estão mais preocupadas com esse modelo de negócio. Agora, compete ao público, e aqui é a grande responsabilidade do gestor público ou dos políticos, é cautelar esse interesse. A família média portuguesa gasta 120 metros cúbicos de água por ano e respectivo volume de águas residuais. Para pagar uma tarifa socialmente aceitável, o montante deverá ser de cerca de 1% do rendimento médio familiar. Quando o sistema perde água, é roubada ou malgasta, quem vai pagar este desperdício? Primeiro ponto, é preciso recuperar os custos num ambiente de eficiência. Ninguém está disponível, nós muito menos, para aceitar que as ineficiências vão à tarifa. Portanto, a tarifa deve cobrir custos eficientes. Isso é um dos pratos da balança, porque o outro é o seguinte: nós temos que olhar para o lado do consumidor e ver o que é que isso quer dizer. Um preço eficiente, que impacto tem no consumidor, na família. E daí surgir o conceito que introduzimos há cerca de 2 anos em Portugal e que hoje já monitorizamos, de acessibilidade económica. Nós medimos para cada operadora, cada um dos 500 operadores deste país, que acessibilidade económica é que ele tem no seu território para os seus consumidores. O que é isto? É realmente simples, é dizer, a família média família tipo portuguesa, que gasta 120 metros cúbicos por ano e produz as águas residuais correspondentes, não deve pagar por estes serviços mais do que
desejavelmente 1% do seu rendimento médio familiar. As autarquias, porque tem de ser uma gestão muito mais local, eu não diria o Governo Central, mas as autarquias têm capacidade para gerir e aumentar a eficiência da água em Portugal? Nós temos, no plano europeu, eu não estou a dizer nada que não seja facilmente comprovável, nem fanfarronice sequer, isso é comprovado visitando, por exemplo, os Chumás de Almada, que são dos melhores serviços municipalizados de água e saneamento da Europa, com taxas de cobertura de 100%, quer no abastecimento de água, quer no tratamento de águas residuais, são autossuficientes, portanto geram receitas e libertam receitas significativas anualmente para investimento, mas, por exemplo, os Chumás de Sintra, os Chumás de Oeiras, ou seja, nós temos câmaras que fazem gestão direta com ótimos resultados, bem superiores à gestão privada, às experiências de gestão privada que nós já temos em Portugal. Já podemos fazer essa comparação e as conclusões, por exemplo, no preço. Foi a própria Associação Empresarial do Setor Privado, portanto, que congrega as empresas privadas de água e saneamento, que chegou a esta conclusão. No caso das parcerias público-privadas, os preços são 30% superiores à gestão pública. Atualmente as tarifas não são iguais em todo o território. Contudo, peguemos num valor estimado pela ERSAR como consumo médio familiar. Os primeiros 5 metros cúbicos pertencem ao primeiro escalão e são pagos a um valor estimado de 30 cêntimos. Os próximos 10 metros cúbicos têm um valor de 80 cêntimos, sendo o escalão seguinte a 1,20 €. O valor do consumo da água, saneamento e gestão de resíduos sólidos urbanos desta família média seria de 15,5 €. Mas a este valor, e dependendo do município em que reside, junta-se uma taxa fixa recomendada pela entidade reguladora de 1/3 do montante, ou seja, mais 5,20 €. Acrescido a partir de janeiro deste ano, de uma taxa de 23% de IVA, o valor final a pagar será de 25,5 €. No abastecimento de água, o que é que devemos lá encontrar? Devemos encontrar uma componente fixa da tarifa e uma componente variável. Uma componente fixa, que nós recomendamos que seja cerca de 1/3 do total, portanto não varia, pagamos sempre o mesmo todos os meses, independentemente de gastarmos mais ou menos água, e uma componente variável, que está desdobrada em 4 escalões de acordo com a nossa recomendação. Portanto, o primeiro escalão baixo, um segundo e um terceiro escalão que já tem uma função de recuperação efetiva de custos, e um quarto e último escalão que é penalizador ambiental para quem gasta água em excesso. Por que 1/3 ser uma parte fixa? Muito bem. A parte fixa tem um objetivo que é o seguinte: quando nós temos uma habitação e mesmo que não estejamos lá a residir, há todo um esforço da sociedade no sentido de que o serviço seja disponível na minha habitação a qualquer momento. No dia em que abrir a porta e abrir a torneira, sai água de qualidade. Portanto, ninguém esteve parado enquanto eu estive ausente. Estiveram a trabalhar, o sistema está lá, a infraestrutura está lá, a energia está a ser gasta, os reagentes estão a ser gastos para que eu possa usar água. Porquê 1/3? Porque se estamos a pagar aquilo que podemos chamar os custos fixos do serviço, aquilo que são, independentemente de eu gastar a água ou não, são custos para o operador. Ele tem que ter o pessoal, tem que ter a energia, tem que ter as infraestruturas. E se fizermos as contas, isso tem um peso maioritário na tarifa, ou seja, atiraria a componente fixa para valores na ordem de 60%, 70%, às vezes 80%. Nós recomendamos que isso nunca aconteça, porque isso tornaria o tarifário com uma componente fixa excessiva e, portanto, passaríamos a ter um outro problema, que era a componente variável dar um sinal económico e ambiental muito frágil. Portanto, limitamos a componente fixa, recomendamos que esteja limitada a 30%. E aqui em Portugal, em alguns casos, basta ver, em alguns casos vão pagar menos pela água e noutros casos vão pagar mais. Porque há sítios em Portugal em que a água é praticamente oferecida. Portanto, nesses casos vão ter que pagar mais. Eu diria que é muito difícil produzir água, portanto, água e saneamento a menos, sei lá, 2 € por metro cúbico. Vemos assim que a tendência será para que a água venha a duplicar o valor. Se queremos ajudar o ambiente e a nossa bolsa, o melhor é mesmo verificar se não estamos a desperdiçar água que não consumimos. Concessão privada ou gestão pública da água. Qual o sistema mais correto para gerir um recurso que não deve ser encarado como um produto? Depois do ar que respiramos, a água é o segundo elemento base à vida humana.
deverá ser olhado apenas como um bom negócio? Em 2013, o Governo quer alterar modelos de gestão da água que iremos debater mais à frente. Para já, importa perceber, pode este bem ser ou não privatizado? Face ao quadro legal que hoje existe em Portugal, os serviços públicos essenciais de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais só podem ter duas titularidades, ou estatal ou municipal. O titular desse serviço, Estado ou município, tem, face à lei, três grandes vias de prestar o serviço. Ou diretamente, ele próprio faz, aquilo que nós designamos por gestão direta, ou delega numa entidade, por exemplo, numa empresa pública, numa empresa municipal, ou concessiona a um operador. Então, sim, temos uma concessão. A diferença, talvez, seja aquela que envolve a venda de ativos. Ou seja, a privatização pura e dura envolve a venda de bens e equipamentos. A concessão não envolve essa venda de equipamentos, mas o objetivo último é justamente o mesmo. Transferir poderes de decisão e a questão central é a gestão do próprio serviço público, o objetivo do serviço público, que é alterado com a concessão, também neste caso, passa a ser uma gestão subordinada ao objetivo de maximizar o lucro. A ERSAR termina em dezembro deste ano a recolha de informação sobre os cerca de 500 serviços de gestão de água em baixa em Portugal. A informação foi fornecida pelas câmaras e terá de ser no futuro auditada. O resultado será a confirmação de que há sistemas que não funcionam e que têm de ser alterados. As câmaras estão a ser pressionadas de várias formas. Talvez uma das principais é aquela que tem que ver com a menor disponibilização de fundos por parte do Orçamento de Estado para as autarquias, e isso na distribuição de água tem obviamente consequências, porque as câmaras têm cada vez menos recursos para investir na manutenção da rede, na expansão da rede, na modernização da rede de distribuição de água. Portanto, essa é uma forma de pressão. As câmaras que se oponham a esta estratégia governamental, no caso de se candidatarem a fundos comunitários, as suas candidaturas poderão ser preteridas em função de outras candidaturas, ou seja, dos municípios que não se oponham a esta estratégia a que está em curso. Gestão profissional e eficiente tem que existir. Depois tem que haver dimensão adequada. O resultado dos estudos da ERSAR não vai deixar de ser que vai ter 200 sistemas de dimensão não adequada. Em nenhum deles é possível resolver o problema. Eu brincava dizendo que regular o sistema sem o reestruturar é ir de vitória em vitória até a derrota final. E aí vai ter que juntar, com certeza, sistemas, vai ter que ter algum tipo de solidariedade, sendo que a solidariedade é um dos remédios mais difíceis de manusear. É bom de dar, mas mal de tomar. Se no litoral se pede solidariedade com o interior, pois os investimentos têm menos habitantes que paguem o serviço, no interior reclama-se que, se não houvesse uma gestão florestal e do território, não haveria água nos centros urbanos. Mas se nós conseguirmos uma solução em que esse operador do litoral e o operador do interior são fundidos num único novo operador litoral interior, digamos transversal ao país, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o seu serviço, que ele presta a toda aquela região e aos dois grupos de consumidores, aqueles que são mais com maior poder de compra e outros com menor poder de compra, ao praticarem uma tarifa única em todo o território, estão precisamente a fazer recurso à solidariedade, em que eu, no litoral, vou pagar um pouco mais, para que o meu concidadão do interior pague muito menos. Estar a tributar a água ou o custo da água de uma forma genérica e global no país parece-me um pouco injusto, embora perceba que há espaços ou concelhos que não tenham esta riqueza, e nós daí devemos ser solidários, devemos ser sempre assim, mas também é preciso que quem tem esses recursos seja, de certo modo, também compensado dessa solidariedade que vai ter que desenvolver junto dos outros concelhos. Agora, podemos e devemos manter, e há possibilidade, de manter uma gestão pública perfeitamente até rentável e que permita também fazer chegar a água
de uma forma um pouco mais barata, porque nós temos aqui uma dificuldade, quando nós falamos muitas vezes do peso do custo da água na fatura familiar, temos de ter alguma cautela, porque nós estamos numa zona, por exemplo, que é a zona de Barcelos, e o Minho no seu todo, tem rendimentos médios bastante baixos, e portanto qualquer acréscimo, qualquer agravamento, seja da água, seja da luz ou de outro produto qualquer, de abastecimento doméstico, traz consequências num orçamento familiar de facto muito grande e tem que ser acautelado. Nós não podemos ver isto pelos consumos médios nacionais do que se faz, porque cada zona tem a sua especificidade e cada zona tem que ser acautelada naturalmente em função das situações específicas que tem. A água parece um recurso que nasce de forma gratuita e que está disponível para ser explorada por quem fizer o melhor negócio. Será que só quando o preço for aumentado vamos dar-lhe o verdadeiro valor? O que podemos e devemos fazer é não ficar apenas pelo preço. E é dizer às pessoas, porque se eu tiver dinheiro, se eu tiver recursos económicos, será que tenho o direito a encher a piscina com água da rede pública? Apenas porque tenho dinheiro e posso pagar esse serviço? Não me parece que assim possa acontecer, nem deva acontecer. Será que não é positivo começar a pensar em reutilizar as águas residuais para determinados usos, para lavagem de ruas, de viaturas, enfim, para uma panóplia de utilizações? Bem, há serviços públicos, há gestão pública que já está a fazer essa reutilização de águas residuais. Será que deve investir em programas de educação e sensibilização ambiental nas escolas, trabalhando com as escolas, no sentido de dizer a água é um bem vital, é um bem crucial, é um bem escasso. Há privatização por poluição. A água que nós não podemos hoje utilizar porque ela foi poluída e, portanto, é também uma forma de privatização neste caso. No futuro, nós vamos usar a água de forma diferente e vamos usar a água de forma diferente em sítios diferentes do mundo. E, em particular, concordo consigo que não faz sentido eu usar a mesma água para beber e para lavar os pés. Portanto, é perfeitamente possível que eu tenha em minha casa um sistema que me permita aproveitar a água do duche diário e que a água do duche diário vá, por exemplo, ser usada no autocolismo. Mas não faz sentido nenhum que o duche que tomamos hoje com água quente, e relativamente ao qual nenhum de nós tem que estar a sentir-se culpado disso, esse duche tinha uma certa quantidade de energia que foi imediatamente perdida. Portanto, é perfeitamente possível que nós, com os promotadores de calor, mantenhamos em casa aquele calor e que seja usado no banho de quem vem a seguir. É perfeitamente possível, e está muito perto, que nós usemos a água da chuva armazenada localmente para evitar mais gastos de água da torneira. Do ponto de vista da engenharia financeira, quando o Governo propõe concentrar novamente a gestão em alta da água, demonstra que a solução implementada em 1993 pelo Governo de Cavaco Silva foi um fracasso. Seja qual for o modelo de negócio que vai pautar a gestão da água em Portugal, temos de ter em conta que se trata de um bem escasso que depende da boa gestão florestal e uma exploração mineira adequada. Estamos preocupados com a escassez de petróleo, mas no século XXI a água será o recurso mais escasso do mundo.